Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a população brasileira. O crescimento populacional e indicadores socioeconômicos. Bom, o crescimento populacional de um país ele é obtido com base no crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, que é a relação entre natalidade e mortalidade na migração. Líquida isso, tá? E na relação entre migração e imigração. Lembrando que migração é trocar de um país, estado ou domicílio, enquanto a imigração é a entrada de pessoas em um país estrangeiro. Segundo projeções do IBGE, em 2017 o total da população brasileira ela chegaria a 207 milhões de habitantes. Como vimos anteriormente, esse número está associado ao crescimento vegetativo e podemos entender o processo por meio da análise das taxas de natalidade e mortalidade. Veja a seguir. Podemos observar que o gráfico da taxa média geométrica nos mostra que o crescimento anual no Brasil ele diminuiu e subiu em números absurdos no decorrer de alguns anos. Observando agora um gráfico que nos mostra a taxa de natalidade do Brasil entre os anos de 1940 e 1999, podemos observar que o número só vai caindo conforme o tempo vai passando. Observando o gráfico que nos mostra a taxa de mortalidade no Brasil entre os mesmos anos, podemos observar que o número também só vem caindo. A geografia do Brasil. Em 1900 a 1930, o Brasil teve taxas altas de mortalidade e de natalidade com a quantidade no campo. Já no ano de 1940 e 1960, foi iniciada a queda da mortalidade, onde a população começou a apresentar um aumento de natalidade com as melhorias de condições médicas, hospitalares e higiênicas sanitárias. Já no ano de 1970 a 2000, teve uma redução de mortalidade, contudo a população prosseguiu crescer mesmo com ritmo reduzido. A redução vegetativa de população foi em 1822 foi alta, tipo de 200 milhões. Já a vegetativa de 10 foi para 40, uns 30%. Já a taxa de mortalidade caiu também junto com a de vegetativa, que a taxa de mortalidade estava no 40, foi descendo para uns 30 a 20%. Já a taxa de natalidade teve seu aumento de 50%. Brasil e a distribuição da população. Bom, quando olhamos para o mapa, podemos perceber a diferença de cores. Pois então, essas diferenças de cores elas estão nos mostrando a densidade populacional do nosso país. A legenda no canto ela vem diferenciando em cores do mais clarinho para o mais escuro. E isso quer dizer para a gente que no mais clarinho temos menos população. E quanto mais escuro, mais concentrado, ou seja, mais populacionado a gente vai ser. Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele é medido basicamente entre três principais fatores: a educação, saúde e a renda. Bom, na educação são observados os níveis de conhecimento dos brasileiros. São medidos graus de instrução, taxa de alfabetização e as taxas de escolaridade. Na saúde, são observados aspectos relacionados à qualidade de vida da população brasileira. E na renda, utiliza-se como parâmetro a qualidade de vida no que tange os aspectos econômicos como o PIB e a per capita. Lembrando que o IDH ele varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de 0, menor é o nível de desenvolvimento desse país, ou região, ou cidade, município, estado, enfim. E quanto mais perto de 1, maior será o nível de desenvolvimento. No nosso país, nós temos Alagoas, Maranhão, Piauí, Pará, Sergipe, Bahia, Acre, Paraíba, Rondônia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas, Ceará, Amapá, Tocantins, Roraima, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Bom, esses são os estados que têm as faixas de desenvolvimento humano médio, ou seja, mais próximos de 0. Já São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal, eles têm o seu desenvolvimento humano muito alto. O gênero e o trabalho. O gênero de trabalho entre homens e mulheres, na última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, existia 95,9 homens para 100 mulheres.
mostrando diferença entre 3,9 milhões, como podemos ver na tabela abaixo, que no ano de 1980 as mulheres tinham o valor de 753 e teve seu aumento em 2008 com 3.044. O seu nível maior foi em 2050 com 6.823. Além das mulheres querendo fazer parte do trabalho, também tinha a questão do racismo contra as pessoas negras pelo fato de eles terem o salário mais baixo que dos outros, aonde os migrantes da região Centro-Oeste, Nordeste e do Oriente Médio, que eram os imigrantes, tinham esse maior problema com esse fator da mão de obra muito barata. Agora vamos falar um pouco sobre as pirâmides etárias do Brasil. Bom, as pirâmides etárias elas são gráficos que identificam a quantidade de pessoas segundo o gênero e a faixa etária, ou seja, a idade. Com relação às faixas etárias no Brasil, segundo dados do IBGE, os idosos eles representam 7,5% do total da população, enquanto os adultos eles representam apenas 67,5%, e o jovem, um número bem menos, que é 25%. Nos últimos anos, devido ao aumento da expectativa de vida e à diminuição das taxas de mortalidade e de natalidade, a quantidade de idosos e adultos aumentou, ao passo que a de jovens diminuiu. Dessa forma, pode-se dizer que o país está no final da transição demográfica. Observe os gráficos a seguir. Como podemos ver, a pirâmide de 1980 é característica de um país jovem. Já a segunda mostra uma transição e a terceira que demonstra uma projeção para 2050, que indica uma estrutura etária típica de um país maduro. De um lado do gráfico temos o sexo masculino e do outro o sexo feminino. Em países com a população jovem, a base dessa pirâmide é mais larga, sendo o corpo e o topo estreitos. Isso indica uma grande quantidade de pessoas jovens, além de reduzido número de idosos. Esse tipo de pirâmide é característico de países subdesenvolvidos, pois apresenta elevadas taxas de natalidade e mortalidade, com baixa expectativa de vida. População economicamente ativa e os setores de atividade no Brasil. Bom, a população de um país está inserida em um contexto econômico global. Podemos avaliar a ocupação dessa população por setores de atividade. No Brasil, podemos classificar essa população entre população economicamente ativa, que é o PEA, onde a população que trabalha ou está procurando serviço, seja força de trabalho disponível, empregado ou não. Temos também a população economicamente inativa, PI, que é onde a população que não trabalha ou depende dos que trabalham, como as crianças, os aposentados, os estudantes e as mulheres que exercem funções domésticas ou não remuneradas. A população economicamente ativa está dividida entre 3 setores de atividade econômica. Veja a seguir. Setor primário. Nesse setor encontramos as pessoas que trabalham nas atividades primárias, como agricultura, pecuária, caça, pesca e extrativismo mineral ou vegetal. Setor secundário. Esse setor reúne as pessoas que trabalham em indústrias. Já no setor terciário, estão as pessoas que prestam serviços no setor público, no comércio, instituições financeiras, saúde, educação, comunicação, entre outros. Como se observa nessa divisão, o setor primário é basicamente rural, e os setores secundário e terciário são comuns de ambientes urbanos. O setor primário ele apresenta grande porcentagem da população ativa nos países pouco industrializados. Conforme os países se industrializam, porém, essa porcentagem ela diminui e aumenta a população ativa do setor secundário e do terciário. No Brasil, no início do século XX, grande parte da população no campo vivia ali, e a pé estava predominantemente no setor primário. Vale a pena ressaltar ainda que grande parte das pessoas no setor terciário trabalham na informalidade, ou seja, eles não recolhem impostos e não têm garantia de benefícios trabalhistas. Isso acarreta o aumento da informalidade e do subemprego. O desemprego é um fenômeno mundial e atinge indiscriminadamente vários países, tanto em regiões centrais como em regiões periféricas da economia global. Contudo, os fatores que geram esse problema são diferentes nesses países. Nos países centrais ocorreram intensa automatização, avanços tecnológicos e transferência de indústrias para países periféricos. Isso acabou por eliminar os empregos do setor secundário.
e provocou o aumento das atividades terciárias. Porém, esses países enfrentaram uma nova realidade até então inexistente, que é o desemprego. O processo em que o emprego desaparece pela automação do setor industrial é conhecido como desemprego estrutural. Isso fez surgir uma grande massa de subempregados, que realizam atividades que não geram diretamente divisas para o Estado, como guardadores de vagas de veículos, vendedores ambulantes, limpadores de para-brisas e camelôs. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham aprendido. Valeu!